A família não são as pessoas com quem nós temos laços de consanguinidade. A família são todas as pessoas que estão na primeira fila do nosso coração. O que às vezes nos cria algumas dificuldades, porque há pessoas com quem temos laços de sangue que devagarinho se vão afastando e a certa altura parecem um bocadinho estranhos, colados a nós, com quem temos relações formais, que é tudo aquilo que não devíamos ter com as pessoas da família. E depois há outras pessoas que às vezes entram na nossa vida mais ou menos de surpresa e começam lá atrás no nosso coração e depois saltam para a terceira e para a segunda fila e para a primeira. O que eu gostava que ficasse claro é que quando as pessoas estão na primeira fila do nosso coração não é um lugar cativo. Nós precisamos de estar sempre a mostrar serviço para podermos lá estar. Não que os nossos filhos não nos deem crédito, dão-nos um crédito ilimitado, mas eles colocam sobre nós um conjunto de expectativas de forma compreensível por uma razão simples, porque nós, quando eles eram muito pequeninos e se assustavam e vinham pé ante pé dormir ao pé de nós, eles percebiam uma coisa inacreditável. Nós, mesmo a dormir, protegemos-los. E, portanto, nós somos tão poderosos que é natural que os nossos filhos tenham essas expectativas sobre nós e é natural que eles, no fundo, estejam sempre à espera que seja um bocadinho Natal, só porque os nossos pais gostam muito de nós. Com todo o respeito em relação ao Joaquim Pessoa, eu não acho que Natal seja quando um homem quiser, é sempre que nós somos o melhor do mundo para alguém. E, portanto, os nossos filhos foram saudavelmente habituados, estão mal habituados, se preferirem com aspas, a este tipo de experiências com esta particularidade. A grande vantagem de uma família é ser uma pluralidade, é ser uma praça de pessoas, é ser uma comunidade de nações. A mãe e o pai não pegam ao colo da mesma maneira, não se sangam da mesma maneira, não dizem, olha, vais ter que ir arrumar a mochila da mesma maneira. O pai faz um figurão muito maior, a mãe esganiça-se, como sabem. A mãe ameaça. O pai, quando se chega à frente, uma criança pensa, ui, para chegar o pai é porque as coisas estão a ficar um bocadinho difíceis, mas é esta diversidade toda, com as suas contradições, que fazem com que uma criança cresça saudável. A mãe e o pai nunca são iguais, não precisam de ser iguais, mesmo que tentem, porque as crianças lhes tiram as medidas até ao fundo da alma. O que é muito importante que as crianças percebam é que há um mínimo denominador comum que unem a mãe e o pai e que definem que é o norte com o qual elas precisam de crescer. Há uma coisa que a mim me preocupa muito, devo dizer, mas preocupa-me imenso, quando estou a falar com adolescentes, é que eu tenho a impressão que muitos deles não fazem a mínima ideia daquilo que os pais fazem no seu trabalho. É como se eles fizessem parte da vida dos adolescentes, mas depois é como se estivessem ali páginas em branco, zonas opacas, alguns nevoeiros, que os adolescentes nem sequer fazem ideia de que são feitos. E pior ainda, eu acho que às vezes os adolescentes não fazem a mínima ideia da história dos avós. E eu acho isso uma coisa assustadora, porque muitos avós fizeram com 11 ou 12 anos muito mais coisas em circunstâncias terríveis e adversas do que os adolescentes com 15 e 16 já fizeram. E, no entanto, eu acho que se nós não tivermos orgulho pelo caminho que os nossos avós e os nossos pais percorreram, é como se nós quiséssemos crescer do nada, crescer sobre o vazio. E isso, obviamente, não é possível. Como é que se pode ter futuro sobre o vazio? Não pode. E eu acho que às vezes nós esquecemos disto. Uma família é um sítio de burburinho, em que as pessoas falam umas sobre as outras e que se zangam, e que riem, e que constroem histórias. O maior património de uma família é isso. Os exemplos dos pais e as histórias que se constroem. São essas histórias que nos dão sentido à vida. Aliás, para dizer a verdade, nós tornamos-nos sábios à medida em que transformamos a nossa experiência de vida em histórias e as somos capazes de comunicar. Este pormenor faz toda a diferença. Uma família tem também uma tia Alzira que tem um mau feitio e aquelas pessoas que às vezes, porque não puderam fazer birras
quando eram pequeninas, fazem birras com os filhos, que é uma coisa às vezes que não devia acontecer, mas acontece. Os pais são ótimos a fazer birras, fazem muito melhores que os filhos, fazem ali umas birras como deve ser. Mas o que eu acho que é importante é que nós possamos ter a noção que uma família é aquilo que nos dá um sentido para a vida. Todavia, grande parte das dores do nosso crescimento são protagonizadas pela família. Grande parte, algumas nódoas difíceis são trazidas pela família. Porquê? Porque, compreensivelmente, os pais tentam não repetir as asneiras de que foram vítimas, fazendo melhor, mas às vezes ficam tão presos às suas experiências infantis que quando dão conta, a vida parece uma porta giratória e em vez de terem os pais autoritários da sua infância, às vezes têm filhos que parecem, de alguma forma, tão exigentes, tão absurdamente exigentes, que os pais parecem crescer a medo. Eu acho convictamente que um conflito é o caminho mais pequeno para que duas pessoas diferentes se aproximem uma da outra. Crescer à margem do conflito não é possível, porque é uma maneira das pessoas perceberem que é a diversidade que traz o crescimento. Uma família é um sítio de conflito, saudavelmente, e é um sítio em que as pessoas, em nome da inteligência, se aproximam umas das outras. Não me choca rigorosamente nada que os filhos eduquem os pais e os pais eduquem os filhos. E já agora que os professores eduquem os pais e os filhos e vice-versa, porque eu acho, sinceramente, que um mundo onde nos educamos uns aos outros é um mundo justo, muito mais justo. E um mundo onde nós não temos medo das diferenças, porque é sinal que estamos tão convictos naquilo que são os valores que uma família nos trouxe, que uma diferença nos interpela e nos obriga a crescer e nos obriga a escolher. São as diferenças que nos obrigam a perceber até que ponto é que aquilo em que nós acreditamos faz ou não faz sentido. Quando as pessoas casam, depois dá-se um pormenor. Eu tenho um grande mal-estar quando as pessoas dizem, constituir uma família, sério, porque eu acho que quando uma pessoa casa, nós escolhemos uma pessoa e trazemos 20. E no meio das 20, às vezes, há sempre alguma que, às vezes está mais ou menos desalinhada em relação àquilo que nós queríamos. Quando nós nos casamos, são duas famílias que se casam uma com a outra. E nós fazemos isso mal. As famílias, às vezes, não se abrem tanto quanto deviam umas para as outras. E, portanto, aquelas pessoas são muitas vezes descritas como tios, mas não são pai e mãe, mas são pessoas tão preciosas que nós perdemos se não as conhecermos devidamente. Uma família é um sítio onde se pode rir, claro, sem dúvida que sim, onde se pode brincar, mas uma família será seguramente uma família quando nós podemos chorar, sem cerimónia, uns à frente dos outros. E onde as pessoas não se assustam porque nós estamos tristes. O grande segredo da tristeza não é podermos estar tristes, todos estamos tristes. A tristeza é um sinal vital e, portanto, há sempre acontecimentos na nossa vida que nos entristecem, uns mais, outros menos. Mas aquilo que nos deprime não é a tristeza, é nós percebermos que as pessoas importantes da nossa família às vezes tremem tanto e às vezes são tão incapazes de perceber a nossa tristeza que a tristeza põe-a no desamparo. É o desamparo que nos deprime, não é a tristeza. É sentirmos que temos pessoas da família que às vezes não percebem, desculpem-me, a vulgaridade, um caracol daquilo que é a nossa tristeza. As pessoas da nossa família têm a obrigação de saber mais de nós do que nós próprios. E os pais e as mães fazem isso muito bem. As mães são umas demagógicas. Passam a vida a dizer que têm um dedo que adivinha. E fazem isto tão bem que as crianças, de uma forma crédula, se desbocam de uma forma ternurenta. Tu não tens nada para me dizer. E as crianças dizem, não, tu não tens mesmo nada para me dizer. As mães são terríveis. E uma criança diz, não. E quando uma mãe diz, mas tu não tens mesmo nada para me dizer, porque as mães depois descobrem os pacotes de leite vazios debaixo do sofá e pronto, descobrem, parece que têm um faro fora de lugar para estas coisas, e quando elas perguntam da terceira vez, tu não tens mesmo nada para me dizer, as crianças dizem o que querem e o que não querem, pronto, e as mães
fazem de Deus na Terra, que é aquilo que elas fazem muito bem. Mas isto de nos confiarmos uns aos outros é uma coisa que é magnífica numa família. Eu acho que, como nas relações amorosas, o segredo não é nós despirmos-nos por fora, é despirmos-nos por dentro. E, portanto, eu acho que uma família é o sítio onde nós temos o coração sem precisar de estar abotoado até ao último botão. É onde nós não fazemos cerimónia. Uma família é quando nós estamos em casa. Em casa. Claro que a casa é o sítio da família, mas as pessoas são a nossa casa. E quando as pessoas são a nossa casa, isso dá-nos um sentimento tão grande, dá-nos uma alma imensa, que nós percebemos muito bem que a família não é uma instituição. Peço desculpa. Eu acho tão ofensivo que às vezes se diga que a família é uma instituição. De repente parece que, é assim porque tem que ser assim. Não, é assim porque nós precisamos de ser assim. Nós somos os animais que nascemos frágeis, 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 frágeis. Os outros animais ligam-se de uma determinada maneira e às vezes muito mais inteligente do que pode parecer. Nós pegamos no apego indispensável às espécies para crescer e transformamos o apego em amor. De início é um exercício de sobrevivência, depois passa a ser um exercício em que nós transformamos a sobrevivência numa experiência de eternidade. As pessoas da nossa família estão obrigadas a estar vivas porque nós precisamos que elas estejam vivas. São as pessoas da nossa família que nos dão vida e a ironia disto tudo é que quando elas morrem, não morrem, ficam mais vivas ainda dentro de nós. Mais longe da vista é mais perto do coração e por isso nós falamos da vida eterna e de uma maneira muito bonita, muito poética, porque é isso que acontece nas pessoas da nossa família e, portanto, quando nós estamos à mesa, estamos todos ali, nós e as pessoas que de alguma forma estão dentro de nós e que fazem com que aquela mesa seja um sítio onde nós trocamos experiências e conversamos e nos mimamos uns aos outros, porque a sopa da avó, a carne que a mãe faz, o tofu que ela às vezes acaba por condescender quando nós temos certos caprichos alimentares, tudo isso junto é uma coisa tão indispensável que nós percebemos que uma família é o sítio onde nós temos colo e recebemos mimos e nos cuidamos uns aos outros. E, portanto, quando for assim, eu acho que é muito importante que nós cuidemos da família como às vezes nós não cuidamos dela. Nós temos a mania de pôr o trabalho à frente de tudo. E é o trabalho, e temos agenda para o trabalho. E não temos agenda para o nosso namoro, não temos agenda para ir brincar com os filhos, não temos agenda para contar histórias uns aos outros e temos a ilusão que às vezes 15 dias de férias põe o conta-quilómetros a zero e de repente tudo aquilo que não vivemos acaba por ser reparado. As piores saudades de todas são as saudades daquilo que nós não vivemos e muitos de nós crescemos, tornamos-nos adultos bondosos, meu Deus, mas ainda assim com saudades dos pais que nós não tivemos e isso são as piores saudades de todas. Acima de tudo está a relação que uma família nos pode dar. É isso que nos abre a cabeça, nos desperta para o conhecimento. Não precisamos de ser os maiores do mundo. Precisamos só de ser o melhor do mundo para alguém.